Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, vamos identificar aqui como que a gente sabe que uma tendência está iniciando para você montar um trade no momento certo, com o seu stop barato, com um retorno potencial muito maior, porque quando você identifica a tendência logo no início e percebe que realmente tem potencial, você monta posições para o lado certo do mercado e o seu potencial de risco-retorno é gigante, porque o seu stop fica barato e o mercado vai começar todo o movimento, né? E aí é só sentar na mão e deixar o mercado andar, porque definitivamente tem potencial longo no movimento. Vamos entender sobre isso. Tem toda uma técnica de tendência para a gente ver aqui que vai te ajudar demais nesse cenário. Deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Bora começar com esse conteúdo que vai virar uma chave na forma com que você identifica os movimentos e para os lados que você escolhe operar. Olha só. Aqui, por exemplo, a gente vê uma movimentação que traz contexto para nós, que nos traz muita informação. A gente vê um movimento de baixa. Isso daqui é uma tendência, tá? O mercado está caindo, é um movimento de tendência de baixa, ele vem se desenvolvendo. Porém, ele chegou aqui num lugar aonde pode entrar uma demanda significativa. Quando o mercado chega nessas regiões, novas tendências podem começar a se desenvolver. Porém, não é uma regra que nova tendência só se desenvolve quando chega nessa região. Não, eu vou mostrar outros exemplos aqui aonde não tem esse conceito, aonde o mercado não está limpando uma liquidez, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Porém, quando o mercado configura o que a gente vai ver aqui, limpando liquidez, fica ainda melhor. O que seria isso? Aqui eu estou nos 5 minutos. Se a gente subir lá no gráfico de 1 hora, nesse caso, a gente vindo aqui numa hora, a gente já vai ter uma informação legal sobre o que eu estou falando aqui. Olha só. Se a gente vem numa hora, tira o zoom do gráfico e dá uma olhada no todo aqui da movimentação, a gente começa a entender que tem uma estrutura de preço relevante exatamente aqui. Ó. 1, 2, 3. Tá vendo esse movimento? Esse é um movimento de BOS. O movimento de BOS é uma estrutura, uma quebra de estrutura que cria fundos válidos. Então, quando o mercado ele faz uma impulsão de alta, corrige essa impulsão nesse movimento de baixa e faz uma nova impulsão de alta, renovando o topo por meio desse movimento de alta, de impulsão, ele valida o fundo. Então, essa é a dinâmica. Renova o topo por meio de uma impulsão de alta, valida o fundo. Esse é um fundo válido, é um fundo de liquidez, pode entrar demanda institucional aqui embaixo. Operadores institucionais muitas das vezes aproveitam a janela de oportunidade, que é o fato do mercado estar embaixo de fundos assim, para montar posições de compra. Isso a gente vê frequentemente, por isso que bons movimentos de alta costumam se desenvolver quando o mercado visita regiões assim. Esse é um ponto aqui. Uma tendência ela pode começar a surgir por conta do fato do mercado ter visitado embaixo desse fundo, no caso uma tendência de alta. Então ele está bem localizado. Quando a gente refina de novo lá nos 5 minutos, a gente começa a ver uma informação que eu uso bastante no dia a dia. Você vê que esse movimento de alta ele está subindo meio agarrado, tá vendo? Muita gente fica tentando vender contra movimentos assim, porque a tendência não é de baixa e esse movimento não está subindo meio agarrado, meio travado. Muita gente fica tentando caçar vendas aqui. Porém, se você for olhar de perto esse movimento, sem contar o fato de que ele visitou aquela região relevante, que é uma região que pode entrar demanda e de fato vem subindo, gerando esse movimento. Inclusive essas setinhas assim é porque a gente mapeou lá no treinamento de Excelência Trade, aqui no nosso ambiente de prática, essas oportunidades com antecedência, por isso que tem a setinha aqui, lá para cima tinha mais, enfim. Então a gente já tinha mapeado até essa compra aqui, mas não é o que eu quero mostrar aqui para vocês, porque aqui está muito no início do início, né? É uma compra um pouco mais arriscada, apesar de ser muito boa e a gente mapeou ela em detalhes lá no time. Mas o que eu quero mostrar é o detalhe da movimentação. Olha só esse fundo. Essa é a mínima da movimentação. Percebe que o mercado ele vai subindo e ele vem deixando fundos cada vez mais altos? Essa leitura é importante. O mercado ele vem deixando fundos cada vez mais altos, tá vendo? Dificilmente você vê algum fundo sendo quebrado. Os principais mesmo eles estão ficando cada vez mais altos. E os topos cada vez mais altos também. Ou seja, os topos eles estão sendo o tempo todo renovados e os fundos o tempo todo respeitados. Isso é uma dinâmica de tendência de alta nascendo. Então a gente tem uma tendência de alta que está nascendo aqui justamente por conta dessa dinâmica básica de tendência. Fundos cada vez mais altos e os topos cada vez mais altos. Por mais que o movimento esteja travado dessa forma, porque está agarrado, está esquisito, vender nesse movimento é muito arriscado. Vender nesse movimento é ir para o lado contrário do que realmente o mercado está te mostrando, entende? Sem contar o fato da liquidez que foi capturada lá embaixo e a demanda que pode entrar por conta disso e de fato está entrando. Mas mesmo assim, aqui o fato só da dinâmica de tendência já te dá uma informação muito forte. E aí começa a surgir contexto operacional
para a gente montar uma posição de compra exatamente nesse ponto. Por que montar uma posição de compra nesse ponto? Primeiro, esses fatores que a gente acabou de identificar, que se a gente comprar, a gente provavelmente vai estar indo para o lado certo do mercado, e se a gente vender, provavelmente a gente está indo para o lado errado, pelo menos por enquanto, diante do que o mercado está apresentando. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a oportunidade em si que o mercado vem apresentando justamente aqui onde eu estou circulando. Essa movimentação de alta é um movimento de alta relevante, ele tem fundamento, ele é um movimento de alta bem bacana pelo fato de que ele está quebrando uma região de oferta. Olha que interessante esse movimento aqui, ó. O mercado vinha caindo, ele fez 1, 2, 3. Puxou para cima, quebrou o topo. E já puxou para baixo e quebrou as mínimas. Esse desenho é uma estrutura de continuidade baixa. Só que é uma estrutura de continuidade baixa não tão bem localizada. Lembra que a dinâmica para baixo de oferta não está tão interessante? O cenário bom está sendo para cima, para compra, por conta da leitura que a gente está identificando que o mercado construir. Então essa estrutura está um pouco deslocada. E ela é muito grande. Toda estrutura desse jeito aqui é ótima, mas se for muito grande desse jeito, precisa de validação. Estruturas assim criam uma região de oferta, tá? Para quem não sabe, essas estruturas elas criam a região de POI. Então aqui teoricamente teria uma região de oferta que foi completamente ignorada por esse movimento de alta. Se fosse uma região que entrasse oferta de fato, o mercado teria que respeitar e vir caindo. E nessa queda ele vem criando confirmações de venda para a gente pensar em vendas. Vender nessa região de oferta não é uma opção, porque ela é muito grande e ela está fora do contexto que o mercado está apresentando. Tá? E quando é muito grande assim, precisa de validação, mesmo se estivesse dentro de contexto. O mercado não chega a validar, não chega a sentir, não sente nada, só vai embora para cima, confirmando o cenário comprador que a gente está falando. Então essa puxada para cima, ela tem todo um fundamento, ela está rompendo uma região de oferta e trazendo a informação para nós de que regiões de oferta não estão sendo respeitadas. Ou seja, a oferta não está entrando aonde era para entrar. E aí entra um fundamento de mercado extremamente forte para você absorver e utilizar no dia a dia. Que é o seguinte, a única coisa que impede o mercado de subir sistematicamente e sem parar é a oferta em segundo plano. A única coisa que impede o mercado de subir sem parar é a oferta em segundo plano. Quando a gente encontra regiões boas de oferta e o mercado ignorando elas desse jeito, mostra que a oferta não está presente nesses níveis de preço. Logo, a única coisa que impede o mercado de subir é a oferta. Se a oferta não está presente, nada impede ele de subir. Qualquer oportunidade de compra vai ter um potencial alto, tá? Sem contar todo o contexto que a gente já tinha identificado antes, que se alinha com essa ideia também. Então você vai entendendo, né, uma narrativa que o mercado vem construindo. Esse movimento de alta ele tem relevância. Quando o mercado estica muito, é legal que ele corrija. Então ele vem corrigindo. Na hora que ele começa a querer subir de novo, possibilidades de compra começam a surgir. Você vem aqui no time da Excelência Trade, a gente mapeou isso aqui em detalhes com antecedência agora. Olha só, agora há pouco a gente estava de olho nisso. Posso abrir aqui no nosso ambiente de prática. Bum, olha lá, esse cenário. Vou voltar aqui um pouquinho. Olha lá. Tá vendo? Ele está rompendo a região de oferta que eu falei com vocês. Por isso que eu desenho ele subindo mais um pouco, para ele romper de fato. Corrige, igual eu mostrei para vocês, que tem que corrigir. Na hora que ele voltar a subir, a gente quer ver esse desenho ali, ó, que é uma estrutura de continuidade de alta. E aí a gente vai ter uma possibilidade de montada de posição na região de POI. Então, se eu vim jogar aqui para a gente dar uma olhada, porque é só pegar o trade. Todas as oportunidades estão desenhadas com antecedência ali no nosso ambiente de prática todos os dias. Inclusive, dia 4 agora de agosto, a gente tem o Desafio Excelência Trade, pessoal. Dia 4, 5 e 6 de agosto, a gente começa ao vivo o Desafio Excelência Trade, 8 horas da noite aqui no canal. Então fica atento, entra no nosso grupo do Telegram que está aqui no comentário fixado embaixo. Entra no grupo, cara, participa, porque vai ser uma baita oportunidade. Não perca essa oportunidade. Mais uma vez, uma baita oportunidade passando à sua frente para você crescer gratuito, cara. 3 aulas intensivas aqui no canal, puro conteúdo. Quem já participou sabe o nível que é de entrega. É para crescer 3 anos em 3 dias e para você criar consistência no mercado só com essas aulas. Vou passar operacionais concretos, coisas que eu uso no dia a dia, técnicas que eu nunca mostrei aqui nos vídeos, que eu uso todo dia para identificar esses cenários com antecedência, para a gente participar, igual eu sempre mostro, em todos os mercados. Cara, a gente vai detalhar tudo que você precisa, vai ser assim, insanamente engrandecedor, tá? Então, conto com você, conto com a sua presença, participa, que você vai gostar bastante e vai te fazer evoluir demais. Então, segunda-feira agora a gente começa, dia 4 de agosto, dia 4, 5, 6, 8 horas da noite. Então, se você for ver aqui, é esse movimento, ó. Tá vendo? Esse topinho aqui é esse topinho. Então, o mercado sobe mais um pouco para ele romper o topo direito,
para quebrar aquela região de oferta, volta corrigindo, voltou corrigindo. Na hora que ele voltar a subir, a gente quer ver estrutura de continuidade alta. No caso, o mercado já criou a estrutura aqui, só que nos 5 minutos ela não está tão nítida. Se você navegar entre os tempos gráficos, e a gente faz isso bastante lá no time, vindo para 1 minuto, você vê nitidamente aqui um POI perfeito. Então já é uma possibilidade. Se ele ficasse mais nítido nos 5 minutos, era melhor. Mas aqui já é uma possibilidade. Faz ó, deixa eu desenhar ali direitinho. Faz 1, 2, 3, puxa forte para baixo, quebra fundo e puxa forte para cima e renova os topos. Isso daqui é uma estrutura de continuidade alta muito bem localizada dentro de um contexto ideal que é para encher a favor daquela alta, lembra? Então, estruturas assim criam uma região que chama POI, igual eu tinha falado anteriormente. Só que essa aqui está dentro de contexto, porque é de demanda, né? E aí, voltando, a gente tem compra na região. Então, é o que a gente quer ver aqui. O mercado voltando para testar essa região para a gente poder montar posições compradas aqui nesse cenário. Então, para ele subir 3 para 1 ali para cima. Então, o mercado vai, testa a região e vai desenvolvendo todo esse movimento concreto aqui de alta com contexto operacional. Então, esse movimento está bem interessante. É uma movimentação onde o mercado está nascendo uma tendência de alta e montada de posições aqui fazem todo sentido, porque operar vendido já não é a opção ideal, visto que a tendência era de baixa, mas uma tendência de alta muito provavelmente está nascendo aqui e começando. Então, isso é uma leitura importante. Aqui, se eu vir em outro cenário, a gente já vê um cenário diferente, né? Um contexto diferente. Aqui a tendência já era de alta. Então, o que a gente vai ver aqui? Nascendo uma tendência de baixa ou uma continuidade dessa tendência de alta? Continuidade da tendência de alta. Por quê? Porque o mercado ele vai construir essa continuidade e a gente vai identificar essa narrativa. Olha só. Aqui o mercado está subindo numa linda tendência de alta, né? Tá bem bonito esse movimento de tendência, subindo muito. Então, essa puxada para baixo, que começou a estabelecer uma pequena tendência de baixa, micro, mas é só uma correção da tendência maior. Você vê que esse movimento de baixa ele visita embaixo de um fundo expressivo, igual aquele outro cenário. Então, ele também está numa região que pode entrar uma demanda significativa. E entrou. Como é que ele subiu forte e quebrou topos válidos, depois de limpar a liquidez de fundo, tá vendo? Isso no gráfico de 15 minutos aqui, tá? Então, aqui no 15 minutos, a gente vê que essa subida que o mercado fez aqui foi uma movimentação de alta que veio de uma captura de liquidez. Então, isso é muito bom. Quebrou um topo válido. Isso é um choque. Tá? Isso aqui chama choque. Quebra de topo válido. A gente pode marcar dessa forma. Deixa eu escrever aqui para você conseguir entender muito bem. Choque é quebra de topo válido. Quando o mercado ele vem caindo, ele faz isso daqui. Ó. Olha que interessante. Ele volta a cair na movimentação de baixa com esse movimento e ele reluta em quebrar a mínima, tá vendo? Quando o mercado tenta quebrar a mínima, mas ele trava e sobe, aí ele vem caindo de novo, tenta quebrar agora essa mínima, trava e sobe, e ele vai criando essa linha de tendência depois do choque, tá vendo? Depois do choque, que é a quebra do topo válido com essa puxada para cima, ele tenta cair, não quebra as mínimas, tenta cair de novo, não quebra a próxima mínima, ó, fundos cada vez mais altos. De novo, tá vendo? A dinâmica de tendência nascendo. Fundos cada vez mais altos de novo nessa mesma dinâmica e depois de ter capturado a liquidez. Depois de ter limpado a liquidez da região, que é onde a força institucional entra. São os compradores relevantes do mercado que impulsionam o mercado para cima ou para baixo em grandes tendências. Então aqui a gente vê de novo aquele comportamento de fundos cada vez mais altos e esse movimento chama SMS, tá? Que é a relutância em quebrar as mínimas. Olha lá, esse é o SMS. Ele vem muitas das vezes e normalmente mesmo depois do choque, que é a quebra do topo válido. Então aqui tem um contexto operacional para compra muito bom. Ele tem que criar, aonde ele criar por aqui, ó, aqui, 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 na hora que ele vir subindo, aonde ele vir criando estrutura de continuidade alta, a gente vai comprando sem parar, tá? Então, se a gente vem aqui no gráfico de 5 minutos, refinando um pouco o estudo, já criou, olha só, aqui a gente vê exatamente o movimento. 1, 2, 3, puxou forte para baixo, tem que puxar forte, fica muito melhor. Quebrando o fundo micro aqui, já puxa para cima e renova os máximos. Perfeito, a estruturinha de continuidade está desenvolvida e muito bem feita nessa região. Se eu puxar aqui no time, ó, nosso ambiente de prática, a gente mapeou isso em detalhes também, olha só. Foi exatamente nessa configuração. Ó. Olha que interessante.
Olha lá, ó. Tá vendo? É exatamente ali, ó. A linha de tendência, tá vendo? Que começou a se criar, o choque tinha feito ali em cima. É esse cenário, ó. Na hora que ele vem subindo, criar a estrutura de continuidade alta, só comprar dali para cima. É ali, ó. É porque tá com essa linha vermelha aqui e tal, né? Ó. Tá vendo? É exatamente ali. Beleza? É nessa região, ele criou em cima ali do desenho de onde a gente estava. Então, aqui a gente tem que marcar a região de POI, que é exatamente a estrutura que a gente estava querendo ver se desenvolver. Desenvolveu, marcou, só colocar a ordem, se posicionar quando o mercado vir testar essa região para aproveitar um movimento de alta. No mínimo 3-1 ali para cima, mas você vai ver o movimento que vai nascer daqui. Aqui já nasceu a tendência bruta mesmo, né? Realmente o mercado veio subindo muito forte por conta dessa dinâmica. Ali é o início da tendência. É o time de entrada para você conseguir um retorno alto, desde que você segure a operação, né? Senta na mão e segura, deixa o mercado andar, é o único jeito, mas com um stop bem barato, né? Então daqui ele vai subindo, cara, ele vai desenvolvendo todo o movimento. Eu vou até tirar aqui o replay porque vai subir muito. Olha só. Olha lá, foi embora, tá vendo? Já tá até corrigindo agora, mas olha o tamanho do movimento de alta que a gente tá falando. A gente está falando aqui de um baita movimento de alta lá para cima, de quase 17% na movimentação, tá? Isso aqui no gráfico de 5 minutos, um baita movimento de alta. Então, aqui é o início de uma tendência com essa dinâmica, né? Captura liquidez, reage de maneira sólida e começa com esse comportamento, fundos cada vez mais altos e uma dinâmica de tendência começando sorrateiramente. E nessa ele vem confirmando com as estruturas. Então, essa dinâmica é forte e gera cenários muito bons. Agora, vindo aqui nesse outro cenário, esse aqui está diferente. A gente tem uma reunião desses conceitos, mas algumas coisas diferentes aqui. Não tem captura de liquidez nesse movimento, mas o mercado vai nascer uma tendência de alta aqui muito forte e vai dar para identificar isso igual a gente fez. Olha só que interessante. Aqui a gente vê um movimento até meio lateral, né? O mercado está caindo bastante aqui nessa parte, mas está meio lateral como um todo. Estou aqui no gráfico de 15 minutos. E a gente vai ver uma tendência de alta surgindo, não tem captura de liquidez, o que vai deixar mais arriscado um pouco, mas entrou um interesse relevante de demanda contra esse movimento de baixa, e a gente pode entender se esse interesse vai fazer sentido ou não a partir dessa leitura. Olha só, entrou um interesse de demanda. Se tivesse sido de uma captura de liquidez lá de trás, igual mostrei nos outros movimentos, ficaria ainda mais interessante. Nesse caso não tem. Ele realmente só mostra o interesse de demanda forte e quebra um topo válido. Fez o choque. Tá vendo? Aqui é um choque, quebra de topo válido. Quando ele volta a cair, nesse movimento de baixa, ele reluta em quebrar a mínima, igual naquele outro cenário. Então ele faz aquela linha de tendência, é o SMS. O SMS desenvolvido aqui é essa relutância. E aí ele começa com essa dinâmica de novo. Mínima, mínima, olha lá, fundos cada vez mais altos. Está percebendo essa dinâmica? Olha isso. Nitidamente, tá vendo? Os fundinhos cada vez mais altos. É sorrateiramente uma tendência de alta nascendo. Sorrateiramente princípios de tendência sendo construídos aqui sem ninguém perceber, tá vendo? Fundos cada vez mais altos certinhos, numa dinâmica de contexto. E aí mistura com aquele cenário que eu mostrei para vocês no início. A gente vê aqui uma região de oferta deslocada, fora de contexto. É uma boa região de oferta, mas ela precisa de validação, porque não tem como entrar direto numa região de oferta que está totalmente contra o contexto que, no caso, está sendo de compra. Se ela fosse de compra, beleza, mas ela é de venda, ela está deslocada aqui nesse contexto operacional. Então, se ele respeitasse essa região, viesse caindo e trouxesse boas validações de venda, dava para pensar em vendas. Agora, vender direto nessa região de oferta com o contexto sendo comprador não é o ideal, tá? Então, o que a gente estava de olho lá no time da Excelência Trade? Para essa região de oferta ser rompida, para trazer aquela informação de que a oferta não está entrando aonde era para entrar. Nada impede o mercado de subir e o contexto está sendo de compra, a tendência de alta sorrateiramente está surgindo e a gente tem um cenário interessante. Então, antes mesmo dela ser rompida, a gente já estava de olho nela ser rompida. Mas depois que foi rompida, a gente também estava mapeando lá no time. Posso puxar aqui para vocês o nosso ambiente prático. Olha só, logo na hora que desenvolveu a validação, a gente já estava de olho. Ó. Olha lá, só comprar onde eu circulei ali, tá vendo? Que é onde eu vou mostrar ali para vocês. Olha lá, a região de oferta está aqui atrás, tá vendo? O mercado já tinha rompido ela, inclusive. Antes mesmo de romper, a gente já estava de olho, mas depois que rompeu, a gente já mapeou essa opção, que é o ponto de entrada ali certinho. Então, no caso, rompe a região de oferta, o contexto é esse, refinando nos 5 minutos. Olha lá, a gente vê aqui a estrutura de continuidade alta, que
tá nessa região, ó. 1, 2, 3 e bum, puxa forte para baixo, que faz total diferença, igual eu venho falando com vocês. Candles cheios, tá vendo? Quebra o fundo e depois já puxa para cima e renova os topos. Criou direitinho a estrutura. Do jeito que ela tá aqui, nesse contexto todo, e tá barato o stop, só entrar aqui mesmo, foi aonde eu montei a posição, entrando direto aqui, sem teste mesmo, só entrar na estrutura para aproveitar um movimento que sobe de no mínimo 3 para 1, mas que vai andar muito mais, porque uma grande tendência de alta vai nascer nesse movimento. Exatamente ali, ó. Olha lá. Tá vendo? Só comprar. Todos os cenários a gente faz isso lá no time, em todos os mercados, tá? A gente trabalha com todos os mercados. Mini índice, mini dólar, forex, criptomoedas, mercado americano, todos os ativos. 17 ativos diferentes, né? Que a gente trabalha todos os dias e todas as oportunidades ficam desenhadas ali no nosso ambiente de prática com antecedência. É só pegar. Então aqui, olha só, ele vai subir muito, ele vai desenvolver um baita movimento e vai gerando várias compras interessantes que a gente foi mapeando depois também lá no time. Inclusive lá em cima aqui marcado, ó, é uma compra que teve hoje que a gente mapeou aqui nesse ativo. Olha até onde que ele vai subir. Vou até tirar o replay aqui para vocês verem. Ele vai embora lá para cima, tá vendo? Olha o tanto que ele já subiu. Do nosso ponto de entrada aqui embaixo até lá em cima, a gente está falando de 164 pips, né? Nessa movimentação. Esse aqui é o mercado de Forex. Aquele primeiro movimento que eu trouxe foi no SHA-USD, deu um movimento legal. Esse daqui já foi em criptomoedas, foi quase 20%. Aqui hoje no mini índice a gente teve vários movimentos também interessantes. No mini índice que eu expliquei lá no meu Instagram agora há pouco. Inclusive me siga lá no Instagram que tem ouro refinado nos stories todos os dias explicando esses movimentos em tempo real, vale muito a pena dar uma olhada. Aqui no mini índice, olha só, essas setas aqui, tá vendo? Todas essas setinhas aqui a gente mapeou com antecedência. Todos aqui tem o antes e depois, por isso que tem a setinha ali mapeado. Todos aqui a gente estava de olho, teve uma compra bonita, teve umas vendas ontem ali bonita no índice também, nesses cenários que a gente estava observando hoje. Então, se a gente for andando aqui nos ativos, mercado americano, né, Nasdaq, S&P, Dow Jones, as paridades de Forex, SHA-USD, criptomoedas, Bitcoin, mini índice, mini dólar, a gente trabalha com todos os mercados lá no time e conto com a sua presença, cara. Dia 4 agora de agosto, segunda-feira, a gente começa, 8 horas da noite, o Desafio Excelência Trade aqui no canal. Vai ser muito bacana, vai ser muito engrandecedor. 3 dias de aulas intensivas mesmo, onde eu vou passar operacionais sólidos para você seguir, tudo concreto que funciona, vou explicar como executar aquilo perfeitamente, que são as técnicas que eu uso no dia a dia. Vou te passar materiais didáticos, inclusive, sobre tudo que tem de melhor no mercado, por meio de imagens, desenhos, explicando tudo que a gente vai abordar em cada uma das aulas. Cara, vai ser muito engrandecedor. Não deixa essa oportunidade passar, não. Entra no nosso grupo do Telegram que está aqui embaixo, que está no comentário fixado para você participar. Vai ser aqui no canal. E segunda-feira a gente começa, dia 4 de agosto, ao vivo, beleza? Vamos juntos? Conta comigo. Fui! Valeu!